Algumas questões são importantes de serem respondidas, sendo alguma delas inevitáveis. Perguntas como: para que vivo? O que me faz levantar da cama? Como eu cheguei a esse ponto da minha vida? Para que serve o bolso interno das calças jeans? São perguntas aceitáveis. E mais aceitável que essas perguntas é a subsequente: o mundo é justo? Ou melhor, sem Deus, há moral justa? Se Deus não existe, tudo é permitido. Uma frase popularizada por Sartre, a qual ele adotou da obra Os Irmãos Karamazov, criada por esse cara que eu não faço a mínima ideia de como pronunciar o nome dele. Ela é uma frase que tem mais de um jeito de ser interpretada. Porém, a forma que fica mais evidente, e creio eu, é a forma que Sartre quis passar adiante, é o ponto que, sem Deus, a palavra bom e mal não fazem sentido nenhum. Pois, o que é bom ou o que é mal sem uma base para julgar isso? Seria, por exemplo, pegar pessoas que ficaram presas em uma ilha e por não terem o que comer, decidiram entre si que aquele que for mais fraco iria morrer e servir de alimento para os demais. Eu sei que é um exemplo meio macabro, mas analisando essa situação, poderíamos dizer se isso é certo ou se isso é errado. Afinal, em extrema fome, será que uma vida tem valor ou pode ser descartada? E para julgar isso, o que usamos? Podemos ver que precisamos ter uma lei para a tomada de decisões. Mas qual será a melhor? A lei do mais forte? A lei da sociedade? A lei moral? A lei natural? A lei de livros religiosos? A lei de Deus? Claramente, para fazer essa separação, precisamos de uma base. A questão é, qual base é confiável? Falando em termos científicos, se algo não pode ser provado por experimentos, estudos e matéria, isso não é existente. Mas claro, não é o trabalho da ciência dizer se algo é bom ou ruim, mas sim se funciona ou não, se traz resultados ou não, pois a ciência não é capaz de julgar o que é bom, já que o significado da palavra vem de algo muito além do material, sendo ético, filosófico e moral. Alguns falam até estrutural, e não exatamente provado por estudos. Afinal, como você pode julgar qual vida vale mais ou menos por termos científicos? Você consegue afirmar quem é mais saudável, mais forte, mais alto ou mais baixo, mas não se vale mais ou menos. Do mesmo jeito, não é possível dizer pela ciência que faz sentido chorar pelo seu mundo excluído do Minecraft. Um argumento usado entre cristãos é o argumento da lei moral objetiva, que diz que todos os humanos conseguem dizer o que é errado ou certo, somente pensando e refletindo. A base bíblica mais usada para sustento do argumento é Romanos 2, 14, 15, onde o apóstolo Paulo afirma que a lei de Deus está escrita até nos corações dos gentios, ou seja, aqueles que não receberam a lei que foi dada aos judeus. Logo, até os gentios eram capazes de dizer o que é errado ou certo, mesmo não conhecendo a Deus, Jesus ou os profetas. E para saber afirmar isso, alguma coisa realmente teria que estar gravado no interior deles. E não pode ser apenas algo que foi ensinado, pois o que garante a fidelidade disso? Ou se isso é bom ou ruim? Deus se mostra o criador da moral. Ele se torna a base da moralidade de todas as coisas, de tudo aquilo que não só parece ser bom, mas do que realmente é bom. O principal ponto é perguntar: um ateu é capaz de fazer coisas boas? E a resposta é sim. Um ateu é capaz de fazer coisas maravilhosamente boas. Não porque crê em Deus, mas sim porque entende o que a moral já estabelecida no seu interior e no seu raciocínio diz. Agora outra pergunta: é capaz de um ateu fazer uma coisa pela causa certa? Aí depende. Afinal, quem define o que é o certo é Deus. Então, como pode um ateu fazer algo realmente bom, sendo que ele não conhece aquele que estabeleceu o que é certo? Outra questão: se Deus ir contra aquilo que consideramos bom, então Deus se torna mal? E, assim, mostrando que não precisamos de um Deus para ter uma moral boa? Bom, em Romanos 3, 5 ao 8, irá dizer bem assim: mas se nossa injustiça revelar mais claramente a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto ao trazer sua ira sobre nós?
Com certeza não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia até argumentar: se minha falsidade aumenta a veracidade de Deus, e assim aumenta sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns difamosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que o bem resulte? A condenação deles é justa. No caso, o apóstolo está literalmente dizendo que Deus é justo. Logo, ele tem total capacidade de julgar uma situação com total entendimento e sabedoria, coisas que vêm do próprio Deus. Deus, então, sabendo do coração, do passado e do futuro, pode ser injusto em uma decisão? Como está escrito nas Escrituras em Deuteronômio 32:35 e Romanos 12:19. A mim pertence a vingança, ou seja, a Deus pertence total discernimento de justiça, sendo Ele mesmo essa justiça. Mesmo que você não concorde com tudo o que eu falei aqui, peço que, por gentileza, pense em que você está depositando sua fé. Pois essa questão da moralidade é algo que, querendo ou não, você precisa aceitar que não provém de si mesmo. E se vem de si mesmo, então você seria mais confiável? É algo difícil de se pensar. Podemos falar que Deus não existe porque somos orgulhosos. Mas também podemos afirmar que aceitamos que um Deus exista porque somos carentes. Ambas as coisas são verdadeiras em um certo nível. Porém, ao meu ver, é mais viável acreditar em um Deus que nunca errou do que em um ser humano como eu que erra todos os dias.